Caros casais equipistas, sejam todos bem-vindos ao mutirão do nosso setor C, das equipes de Nossa Senhora, região São Paulo, capital 1. Espero que vocês todos os casais das 17 equipes que formam o nosso setor C, tenham conseguido se organizar, fazer a sua participação acontecer neste mutirão. Mas afinal, o que é o mutirão? Tenho aqui uma colinha, vou ler para vocês com a definição precisa do que é o mutirão, segundo as equipes de Nossa Senhora. Na caminhada da fé e para auxiliar a nossa formação cristã, o movimento oferece aos equipistas diversos instrumentos, entre os quais se acha o mutirão. Isto é, a atividade que o objetiva especificamente desenvolver o conhecimento mais profundo e sistematizado das equipes de Nossa Senhora, de suas origens, de seu carisma e de sua pedagogia. Nas equipes de Nossa Senhora, o mutirão se realiza em clima de festa, com alegria e descontração, sem prejuízo da eficiência do trabalho comum e comunitário, que ali se faz em proveito não de um só, mas de cada um dos equipistas que dele participa. As atividades acontecem sempre em equipe, pela mobilização de cada equipe de base. O mutirão é uma reflexão mais ampla sobre a vida de equipe. Em resumo, seria aprendermos a viver em comunidade. Já fazemos isso na experiência comunitária, na primeira fase lá das equipes de Nossa Senhora, e quando fazemos o mutirão, somos convidados a resgatar este espírito de fraternidade, espírito comunitário, que o próprio Cristo nos pede. O próprio Deus é comunidade, comunidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e nos pede também que nós vivamos em comunhão, em fraternidade. A própria palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 17, a partir do versículo 20, na oração sacerdotal de Jesus, ele vai dizer: Pai, te rogo por todos aqueles que me confiastes, para que, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um. Esta a vontade de Deus para nós, a unidade, a fraternidade, a comunhão. Invoquemos no início deste nosso mutirão a presença do Espírito Santo em nosso meio. Façamos juntos a oração clamando o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vós sois Espírito Santo, vós sois o alento do Pai e do Filho na plenitude da eternidade. Vós nos fostes enviado por Jesus para nos fazer compreender o que Ele nos disse e nos conduzir à verdade completa. Vós sois para nós sopro de vida, sopro criador, sopro santificador. Vós sois quem renova todas as coisas. Vos pedimos humildemente que nos deis vida e que habiteis em cada um de nós, em cada um de nossos lares e em cada uma de nossas equipes, para que possamos viver o sacramento do matrimônio como um lugar de amor, um projeto de felicidade e um caminho para a santidade. Assim seja. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.
nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem agora com o casal Ricardo e Silvia, que são os responsáveis do nosso setor C. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Aproveitem o mutirão que o nosso setor nos oferece neste ano de 2021. Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui para dar início à apresentação do nosso Mutirão 2021. Admiradores que somos dos textos do Padre Cafarel, fundador das equipes, fomos tocados pelo Espírito Santo para montar este mutirão com base em seus conteúdos, tornando-se assim até um verdadeiro adornamento. Ele sentiu a necessidade de voltar às fontes, de revigorar a nossa capacidade de transmitir e viver toda a riqueza da espiritualidade conjugal diante da realidade vivida pelos casais de hoje. Percorrendo os textos propostos neste mutirão, reveremos a nossa vida nas equipes, a partir de um questionamento essencial, dirigido a cada um de nós e a todos os que desejarem um dia pertencer às equipes. O que viemos mesmo fazer nas equipes? Aprofundaremos a reflexão sobre a proposta efetiva das equipes, ajudar os casais a edificarem-se humana e cristamente, apoiando-se nos recursos do sacramento do matrimônio. Veremos que uma equipe só poderá servir efetivamente os casais se for uma verdadeira comunidade cristã, e a vida cristã exige cuidados permanentes. A escuta da palavra, a Eucaristia e a oração interior são os alimentos essenciais para manter a vitalidade. A ascese também é indispensável como complemento à caminhada para a santidade. Em nosso convite para o mutirão, sabíamos que seria um desafio montá-lo no formato virtual. No entanto, com a disponibilidade, a criatividade e o esforço de cada equipe e guiados pelo Espírito Santo, chegamos à conclusão dos trabalhos. Vamos ver o resultado? Nós somos Tukigama, da equipe 1C Nossa Senhora da Paz. Para a nossa equipe, nos foi passada a tarefa de meditar sobre uma das cartas do Padre Cafarel. Nossa equipe decidiu fazer esse vídeo onde cada casal fará uma breve explicação do que compreendemos e acreditamos ser a mensagem que nos queria passar o Padre Cafarel. Nessa carta, que foi publicada na Carta Mensal de maio de 1955, na França, ele se questiona sobre por que tantos fracassos no matrimônio. Nesse texto do Padre Cafarel, ele fala em fracassos. De fato, muitas vidas, muitos casais têm um início de vida muito feliz, muito entusiasmo e, de repente, após 15, 20 anos, a gente acaba percebendo que a coisa não é bem assim, acaba tendo fracassos secretos ou públicos. E ele fala como diagnóstico a mediocridade e a tibieza. Mas ele dá um diagnóstico também, né? Ele fala em falta de alimentação, realmente tem sentido, faz sentido. Ele faz uma comparação muito interessante com a falta de alimentação do corpo e essa consequência que acontece, né? Esse fracasso que acontece. O corpo, quando não se alimenta, ele acaba falindo, né? Entrando em falência e acaba morrendo. E assim a gente também, né? Quando não se alimenta da palavra, quando não busca a Eucaristia, quando não tem, nesse momento, o casal não tem esse momento de oração, de íntima, né? Acaba também perdendo e esfriando. É isso aí, então a gente tem que ficar muito atento, né? Ele chama muita atenção da gente para isso. Ficarmos atentos, tá, a esses 3 itens, que eles são fundamentais para que a gente possa se abastecer e ter forças para enfrentar momentos de dificuldade e momentos de turbulência. Que seja então essa a nossa meta, a palavra de Deus, a Eucaristia e a oração. Uma planta para crescer bonita, saudável, tem que ser cultivada, ela precisa da água, ela precisa do sol e nós precisamos da fonte da água viva do Senhor Jesus. Deixe-se tocar por Ele, deixe que Ele toque em você.
Na comunhão, sentamos com Ele e partilhamos a mesma mesa. Sabemos que somos pequenos perante Ele, mas Ele faz em nós sua morada. Comunhão é um sacramento. Não comungamos porque merecemos, comungamos porque precisamos dele junto de nós e fazemos do nosso coração a sua casa. Quando estamos cansados, sem forças para dar um passo, precisamos nos alimentar e Jesus nos diz: Eu sou o teu alimento, eu sou o pão da vida verdadeiro. Eu te faço caminhar pela Eucaristia. Devemos reconhecer que o pão do céu és tu, Jesus. Tu permanecestes entre nós, nos alimenta de ti. És o pão da vida, quem vive de ti, vive para sempre. E inflamos com teu amor toda a humanidade. Sabiamente, Padre Cafarel colocou como um dos PCS a escuta da palavra para nos ajudar no alimento e crescimento da vida espiritual, tanto individualmente como em casal. Só amamos a quem conhecemos. Só teremos um amor verdadeiro, fiel e consciente a Deus se procurarmos conhecer a história de nossa salvação. Como Ele nos criou, nos acompanhou ao longo dos séculos e milênios com seu amor de Deus, paciente e misericordioso. Como nos enviou seu Filho Jesus para nos ensinar como amar a Deus, conhecê-lo através dele próprio, o Cristo, como percorrer o caminho da salvação através de seu exemplo do amor, doação, serviço e entrega. Onde encontramos tudo isto? Naquela coleção de livros, a Bíblia, que com certeza todo casal equipista tem em sua casa, muitas vezes num lugar de honra, mas às vezes aberta sempre na mesma página. Ou então, como diz Padre Cafarel, servindo de apoio para a lâmpada. Será que se deixarmos um pouco o celular e desligarmos, ou por outro pouco, a TV, não encontraremos tempo, talvez 10 minutos todos os dias, para ouvirmos e meditarmos a palavra de Deus? Talvez esse tempo se torne pouco e teremos necessidade de mais e mais. Talvez envolveremos nossos filhos e netos e teremos, aos poucos, um mundo cada vez com mais amigos de Deus. Estaremos, então, pondo em prática a missão da palavra. Sua casa dará testemunho de Deus de uma forma ainda mais explícita, se for a união de dois buscadores de Deus. A oração interior não é menos necessária. Ela salva, asfixia a nossa alma. A vitalidade da alma, alimentada pelo pão da palavra e pelo pão eucarístico, pode enfim se exercitar a Deus que nos falou. Ela responde, a Deus que se doou, ela se entrega. E pouco a pouco, a vida inteira daquele que ora, e pelo fato de orar, torna-se oração. Vocês podem questionar-se, como querem que em nossos dias consumidos pelas tarefas profissionais ou domésticas, ainda possamos encontrar tempo para ir à missa, ler as Escrituras e orar? Então questione-se, você encontra tempo para comer e dormir? A questão é que quando você não aceita que seu organismo físico seja debilitado, você se conforma em deixar morrer de inanição a sua alma? E se você acha normal que Deus esteja praticamente excluído de sua vida? Finalmente, o Padre Cafarel fecha sua carta com a seguinte reflexão. Conheço homens e mulheres que, um belo dia, decidiram reagir. Pensaram a sua existência em função de sua vida cristã, e não do inverso. Alguns precisaram modificar profundamente a maneira de organizar a sua vida. Não digo, aliás, que conseguiram da noite para o dia, nem que o programa nunca fosse alterado por motivos de força maior. Posso, entretanto, afirmar que para esses empresários, esses médicos, esses operários, essas mães de família numerosa, que não estão menos ocupados que vocês, a vida se transformou depois que a Eucaristia, a Palavra de Deus e a oração interior encontraram um lugar em sua vida diária. Para esses, eu não temo um fracasso de sua fé, nem do seu casamento. Eles estão vivos. Obrigada e bom mutirão para todos. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível.
Dos lábios do grande santo de Assis procedeu esta frase. São Francisco, em finais do século XII e início do século XIII, foi chamado e escolhido por Deus para provocar na Igreja um grande processo de conversão e fidelidade ao Santo Evangelho. Se assemelhou tanto a Cristo a ponto de trazer em seu próprio corpo as chagas de nosso Senhor. São Francisco de Assis aponta-nos um caminho de ascese, a mesma ascese mencionada pelo padre Cafarel como um caminho de santidade para a vida matrimonial. Somente quem renuncia a si mesmo para aproximar-se e converter-se a Jesus Cristo é capaz de alcançar a santidade. A santidade matrimonial é alcançada quando marido e mulher, renunciando aos seus próprios gostos, passam a viver para o outro, para que juntos possam viver para Deus. Assim foi a vida de Cristo e assim é a vida dos seus servos. A renúncia de si, na humildade e na conversão diária, é prova do verdadeiro amor ao qual todos nós somos chamados a viver. Esse amor tocou e incendiou a vida do poverello de Assis. Francisco de Assis, chamado como nome de batismo Giovanni Bernardoni, era alguém que vivia pensando somente em si antes de abraçar a conversão. Até que um dia, quando passou diante da pobrezinha igreja de São Damião, escutou do crucifixo da igreja que estava em ruínas a frase que foi o ponto ápice de sua conversão: Francisco vai e reconstrói a minha igreja. Até aquele momento, Francisco pensou que o chamado do crucificado era para reconstruir materialmente e fisicamente a pequena igreja de São Damião. Mas o convite do Senhor era muito maior. Através do processo de ascese e de conversão iniciado no coração de São Francisco, nosso Senhor Jesus Cristo reformou toda a sua igreja. E ele, na sua própria vida, resumiu aquilo que o Evangelho ensina. São Francisco assemelhou-se muito a Cristo, e o seu exemplo de vida é um exemplo proposto para toda a igreja. Na sua famosa oração, resumo do Santo Evangelho, está nela um grande programa de vida e um grande programa de santidade. Somente quem renuncia a si para deixar-se conformar a Cristo acaba abraçando um caminho de conversão. Queridos casais, queridos esposos, a vida ascética, a vida de espiritual, a vida de santidade no matrimônio é facilmente alcançada quando deixamos esvaziar-nos de nós próprios para que Cristo brilhe em nós, para que Cristo brilhe em você, para que Cristo brilhe nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas decisões. Foi o que ele fez. Esvaziando-se do seu próprio orgulho e do seu próprio ego, deixou que Cristo passasse a brilhar nele. Rezemos com São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Bia. Eu sou o Chicão. Nós somos da equipe 9C. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito do tema que nos foi atribuído, que é construir o casal. Então, todos nós sabemos que as equipes de Nossa Senhora, elas foram fundadas, né, para ajudar os casais a construírem de uma maneira humana e cristã, apoiando-se nos recursos incomparáveis do sacramento do matrimônio. E sabemos que o movimento busca a espiritualidade e a santificação do casal, né? E o casal, isso a gente aprendeu nas equipes de Nossa Senhora, ele é o fundamento sólido da família. Ao contrário do que a gente mesmo imaginava antes de entrar no movimento, a gente achava que os filhos eram o centro da nossa vida, que eles eram a coisa mais importante. E o movimento vem nos ensinar que o mais importante é o casal. Então, o amor do casal é uma coisa que tem que se perpetuar, tem que ser uma coisa viva e de maneira constante e para a vida inteira. Todos nós sabemos que muitas vezes começa-se o casamento com aquela chama toda, com muita paixão, e no decorrer dos anos esse amor pode ir esfriando, enfraquecendo. Então vem uma pergunta, né? Um casal responde dizendo que, mas também é de se esperar, né? Depois de 15 anos de casado, com 5 filhos, que a gente ainda fosse se comportar como 2 pombinhos, né? Mas apesar disso, a gente ainda se entende bem e a gente se dá bem. Então, naturalmente, não é essa a resposta que a gente quer ouvir. Porque o casal, acho que não tem que se entender bem, o casal tem que se amar, né? A palavra não é entendimento, a palavra é amor. Então, o que se espera é que seja um casal que tenha uma vida inteira de amor e não... Sabemos das dificuldades que existem, mas que seja um casal que pensa que Deus é o centro, que fundamenta a sua vida no amor. Então a gente vai passar na sequência para vocês a leitura de um poema que chama Amor Adormecido. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Amor adormecido. Hoje as lembranças me assaltaram. Por onde andavas? Lembrastes de mim, dos momentos que tivemos? Quantas palavras nos dissemos, tantos olhares cúmplices trocamos, juras e promessas partilhadas, sorrisos e lágrimas derramados. Quantos instantes de prazer e êxtase, íamos por um caminho tão lindo, semeados de esperas e de encontros. Tanto amor, tanto. Não percebi quando, mas em alguma curva do caminho fomos nos distanciando, até não nos vermos mais. Porém hoje, estas lembranças estão a me povoar os pensamentos. Tua presença, teu sorriso, teu olhar, tuas palavras numa mensagem fizeram-me recordar o amor que na verdade nunca morreu, apenas adormeceu. Vieste acordá-lo. Por quê? Para quê? Queres retomar comigo o caminho? Trouxestes flores para o enfeitar? Vale a pena arriscar. Vocês sabiam que o padre Cafarel deixou um testamento para nós equipistas?
Pois é, deixou um testamento. Não um testamento como a gente está acostumado, aquele que vai no cartório, etc. Mas deixou um testamento espiritual. E essas são palavras dele, testamento espiritual. Ele foi desafiado, aos seus 70 anos de idade, pelo redator, provavelmente o redator da Carta Mensal Francesa. Isso foi entre março e abril de 1973. Ele foi desafiado com uma pergunta muito capciosa. A pergunta era assim: qual o assunto que o senhor gostaria de ter tratado pela última vez antes de deixar os casais de equipe? Ele refletiu bastante sobre a morte e o que abordar num tema que julgava bem importante diante de um auditório de equipistas. E ele então elencou quais seriam esses temas importantes. Então ele pensou: falarei sobre espiritualidade conjugal, que diz respeito ao nosso sacramento do matrimônio. Falarei da carta dos estatutos das equipes de Nossa Senhora. Falarei da equipe. Falarei da psicologia dos pequenos grupos, sobre o aprofundamento da fé ou sobre a missão das equipes de Nossa Senhora no mundo de hoje. Então ele refletiu sobre aquilo que seria o mais essencial para um último pronunciamento. E ele resolveu então falar sobre o significado cristão de uma reunião de equipe. Em seu penúltimo editorial, Quase um Testamento, o padre Caffarel reflete sobre o que deve ser uma equipe de Nossa Senhora, e mais especificamente sobre a reunião de equipe. Esta reflexão foi publicada na Carta Mensal de março a abril de 1973. Vamos agora conversar com o padre Caffarel para entender melhor a sua visão. Padre Caffarel, olhando para a caminhada do movimento até hoje, quais seriam as suas principais considerações? Como um testamento espiritual, entre tantos outros pontos importantes, resolvi falar do significado cristão de uma reunião de equipe. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer a sua substância sobrenatural e o seu mistério. Com efeito, ela deveria ser uma realidade bem diferente de uma reunião meramente humana. O ressuscitado ali se faz presente. Então, nas reuniões, nós seremos como os apóstolos? Jesus Cristo não deixa de soprar seu espírito também no meio dos casais. E aqueles que se abrem a esse sopro aprendem aos poucos a se abrir ao Cristo. E a reunião se desenrola animada pelo Espírito Santo. É esse Espírito Santo que ele toca nos casais e nós, na nossa reunião mensal. Chegamos cansados muitas vezes, com muitas preocupações, né? A vida não está fácil para ninguém. Mas a gente, recebendo esse Espírito, esse sopro do Espírito de Deus, a gente percebe como Cristo tem compaixão por aquelas ovelhas que não têm pastor, nos acalenta e quer buscar conosco a glória do reino do Pai. Padre, poderia explicar melhor a respeito do mistério da reunião mensal de equipe? Aí, no meio desses casais, reunidos na sala de um apartamento, está a presença real do ressuscitado, vivo, atento a todos, amando cada um tal como é, e com o que nele há de mal e de bem, com pressa de ajudá-lo a tornar-se o que espera que seja. Ele está aí, como na noite de Páscoa, na Câmara Alta de Jerusalém. Apareceu de repente a esses outros equipistas, os apóstolos. Soprou neles e disse: recebam o Espírito Santo. E eles tornaram-se homens novos. Padre, e isso acontece sempre? O que acabo de dizer não é que acontece sempre, mas o que sempre deveria acontecer. Pois uma reunião de equipes que não for em primeiro lugar um esforço comum para encontrar Jesus Cristo é uma reunião qualquer, e não uma reunião de equipes de Nossa Senhora. Como o padre Caffarel explicou a pequena eclésia? A palavra eclésia significa uma reunião de cristãos em nome de Jesus Cristo. Um pequeno grupo de cristãos é uma célula da igreja. A célula vive da vida do corpo. Portanto, em cada célula da igreja, em cada eclésia, a alma da grande igreja está presente. Como seria bom se todas as equipes percebessem e vivessem essa visão da reunião? Que salto para adiante dariam as nossas equipes se todas percebessem plenamente
essa visão da reunião mensal e a vivessem. Deus nosso Pai, pusestes no fundo do coração de vosso servo Henri Cafarel o impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso filho e o inspirava a falar dele. Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus dirigida a todos. Vem e segue-me. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa um mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas o amor mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que aprecieis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir vosso Filho, cada um segundo sua vocação no Espírito. Deus nosso Pai, invocamos o Padre Cafarel pelo movimento das equipes de Nossa Senhora. Amém. De todos os alimentos necessários à vida cristã, a oração interior parece ser o alimento fundamental ao nosso organismo espiritual. Essa era a convicção do Padre Cafarel e, por isso, em seu editorial de novembro de 1952, chamou a atenção dos leitores para uma régua graduada com 96 divisões, 1/96, representando os 96 quartos de hora que compõem um dia, e comparou o tempo dedicado às mais variadas atividades com o tempo dedicado à oração interior. Inspirado no texto do Padre Cafarel, foi feita a canção 1/96, que a nossa equipe 7C apresentará. Num gráfico indicador, comparei tempos de ações e nos dias da minha vida a menor barra é das orações. Aí pensei que tudo isso é enganador, pois não podemos comparar tempo de oração e tempo do amor com o tempo de dormir, alimentar e trabalhar. Amor e oração não é uma questão de tempo. Será que é mesmo isso? Quantas vezes o amor conjugal e também entre pais e filhos vão sofrer e periclitar, porque não foi devidamente aprofundado e muito menos foi alimentado, porque existem trocas e também encontros e em muitos momentos para unir os corações. E isso vai exigir de nós dedicação e muito tempo. O amor para com Deus também é a mesma coisa. Um bom tempo tem que achar para com Deus encontrar. Ter bons momentos de troca com o Senhor
oração com muita fé. E isso para o cristão é vital e necessário. Aquele que não acha tempo para orar, não entende que a oração é vital para nos sustentar, assim como o tempo para comer, pro nosso corpo alimentar, e ainda ter que trabalhar e da família inteira ter que cuidar. Além de mais obrigações, temos que buscar tempo para as orações, para nossa alma salvar. Será que a culpa é nossa, ou do que nos evangelizam? Se o cristão não acredita na oração, com certeza vai contrair uma anemia espiritual. E na hora de se confessar, só pecados corriqueiros é que vão contar, vulneráveis e sem resistência a suportar. Será que sabe o que o único remédio é orar? Não veja bem, eu costumo comungar, e a minha alma já pode se salvar. Isso é certo, mas entenda, meu irmão, sem ficar 36 anos, demora o seu dia em plena oração, que é a oração interior. Passará por graves crises e sem glória ficará. A vida de oração sustenta, anima e estabelece para sempre a vida de comunhão do cristão com Deus através de Jesus, seu Filho. No capítulo 15 do Evangelho de São João, encontramos a bela apresentação de Jesus como a videira verdadeira, tendo o Pai como o agricultor. Imagem melhor não poderia haver para nos identificar com os ramos presos e unidos à videira. Sem mim, nada podeis fazer. Ao mesmo tempo, o Pai, que é o agricultor, por meio de Jesus, seu Filho, também trata de limpar, podar, tirar os galhos que atrapalham o aparecimento do fruto bom e saudável. A oração, cultivada sob esse prisma, faz conosco exatamente o que faz o agricultor com os ramos. Eles são podados e limpos para que produzam mais e melhor. Falar do que não deve ser feito é uma boa ideia. Porém, indicar o que devemos fazer é mais produtivo e inteligente. Por isso, o padre Cafarel preferiu citar um numeroso exército de homens e mulheres que, apesar de tantos afazeres diários, encontram tempo e espaço para a oração. Desse modo, não só garantem a sua aderência à videira, como também têm garantida a limpeza necessária
que é própria da vida de comunhão com Deus, a fim de produzir mais e sempre mais bons e saborosos frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior? Equipe 14C reunida na escuta e meditação da palavra. Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aqueles que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. É o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequenos, não creem em mim. Melhor fora que se atassem ao pescoço a mó de um moinho e a lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que, tendo 2 pés ou 2 mãos, seres lançado ao fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com teus 2 olhos no fogo da gema. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Nos parece, um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha, para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim é a vontade do Pai Celeste, que não se perca um só desses pequeninos. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganhos teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O mistério do Evangelho. O que faz o valor e a importância do livro dos Evangelhos não é só o fato de ser uma coletânea dos gestos e ditos de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas, segundo a palavra incisiva de Santo Agostinho, que seja a própria boca de Jesus Cristo. O Evangelho é a voz viva e permanente de um vivente, do grande vivente, presente hoje no meio de nós, segundo a sua promessa. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Por seu Evangelho, Jesus Cristo está realmente presente entre nós. Preocupar-se com os outros. Qualquer vocação é acompanhada de uma missão. As riquezas que recebemos, materiais ou espirituais,
existem para serem partilhadas. Como Cristo, o cristão preocupa-se com os outros. Ele não se fecha em si mesmo para gozar egoisticamente do que possui, mas é aberto, acolhedor, atento aos outros. Ele vive e trabalha em união com Cristo para a glória de Deus e a salvação do mundo. Sobre muitos aspectos somos privilegiados, ainda que muitos de nós estejam hoje mais ameaçados do que antigamente pelo flagelo do desemprego e da precariedade. Se, contudo, nos sentimos seguros, sem ter o que temer, será que pensamos naqueles que não o estão? Uma senhora, dona de casa, pede ao seu sacerdote: Senhor Padre, antes, ajude-nos a encontrar a paz que vem da caridade. Padre Cafarel nos chama a atenção. Como vocês são ricos, vocês a quem me dirijo, ainda que não tenham fortuna material, ricos de sua cultura, de sua educação, de seus contatos, de suas amizades, desse lar em que reina o amor, ricos do bem infinitamente mais precioso, a fé e a graça. E em torno de vocês, uma pobreza terrível. Vocês estão atormentados pela pergunta: por que eu, por que não eles? Estão vocês atormentados pela vontade de partilhar? Vocês me dirão: eles não me pedem nada. Será? Vocês acreditam realmente que são eles os que devem tomar a iniciativa? Paulo. E eu sou a Luciana. Reunidos em nossas igrejas domésticas, em nome de Deus, buscamos acolher com amor um ao outro em nossas necessidades do dia a dia. Encontrando na fé em Deus e com a ajuda dos amigos equipistas e sacerdote conselheiro espiritual, a força necessária para superar as adversidades que o mundo pagão nos impõe. Eu sou o Fábio. Eu sou a Fabiane. É através da oração em comum, da partilha, da coparticipação e da caridade que nos reunimos como equipes em nome de Cristo e em Cristo. Eu sou o Edson. Eu sou a Marina. E o que é a equipe? São amigos que nos ajudam no crescimento espiritual de cada dia. Eu sou o Luciano. E eu sou a Angelita. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A reunião cristã na equipe de Nossa Senhora nos traz paz e alegria. Eu sou o Paulo. Eu sou a Silvia. Acolher o amor dado por Deus e viver dele é o primeiro testemunho da equipe.
Além disso, ela estimula os seus membros para a missão e é suporte nos seus compromissos. Eu sou o Marco. Eu sou a Silvia. Nosso coração é tocado pela confiança que adquirimos através dos nossos encontros. E nos tornamos uma família com um objetivo em comum, o amor a Cristo. Eu sou o Jorge. E eu sou a Adriana. É ambição do nosso movimento instaurar em cada equipe e em cada casal essa qualidade de relações humanas. Por amor a Jesus e com Maria. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sei que a minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. O objetivo número 1 é união com Cristo, que quer dizer imitação de Cristo em todas as horas e em todas as atividades de sua vida, comunhão com a paixão e com a vitória de Cristo, identificação com Cristo até poder afirmar, como São Paulo: não sou mais eu que vivo, que amo, que sofro, que rezo, é Cristo que vive em mim, ama, sofre e reza. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tantos feitos que o Senhor realiza nas equipes de Nossa Senhora, nas nossas famílias. Te louvamos e te bendizemos, porque sabemos que tudo é por amor a nós. Obrigado, Jesus, por nos oferecer tanto, mesmo sendo muitas vezes ingratos, muitas vezes não sinceros, mas sabemos que o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Amém. Iremos meditar neste momento uma carta do Padre Caffarel de 1950, intitulada como Preocupar-se com os outros. Qualquer vocação é acompanhada de uma missão. As riquezas que recebemos, materiais ou espirituais, existem para serem partilhadas. Como Cristo, o cristão preocupa-se com os outros. Ele não se fecha em si mesmo para gozar egoisticamente do que possui, mas é aberto, acolhedor, atento aos outros. Ele vive e trabalha em união com Cristo para a glória de Deus e a salvação do mundo. Uma palavra suspeita. A palavra espiritualidade gera um problema. Não devemos nos equivocar quanto ao seu sentido. Com certeza, não significa fugir da realidade. Aos que lhe perguntam o que são as equipes de Nossa Senhora, sem dúvida vocês respondem: grupos de espiritualidade. As reações que essa resposta provoca, como vocês certamente perceberam, são muito variadas.
nem todas demonstram interesse ou simpatia. Às vezes é apenas um sorriso condescendente, o sorriso que se concede a um pobre maníaco, inofensivo, porém perfeitamente inútil aos seus semelhantes, que confessa colecionar moedas antigas, autógrafos, escaravelhos. Por vezes ouvimos dizer: não sou místico, basta-me ser um bom cristão, já sou demasiado ocupado com as minhas obrigações profissionais, familiares, sociais, para ainda preocupar-me com a espiritualidade. Às vezes, ainda, uma reação escandalizada: fugir assim do temporal não será uma traição? Às vezes, ainda, uma reação escandalizada: fugir assim do temporal não será uma traição? Quando tantas desgraças exigem a dedicação de todos, quando uma nova civilização se elabora, que, aliás, se não for edificada conosco, far-se-á contra nós. Essas reações provêm de um profundo equívoco. Para alguns, a espiritualidade parece ser um passatempo, uma forma de lazer. Outros, embora lhe dediquem um pouco mais de estima, a consideram apenas como a ciência da oração e da virtude. Não lhes passa pela cabeça que a espiritualidade possa ter qualquer relação com as responsabilidades familiares, profissionais ou cívicas. Tanto uns como outros ignoram o que de fato é espiritualidade. Como dissipar esses equívocos? Basta, sem dúvida, deixar claro o que significa a palavra espiritualidade. A espiritualidade é a ciência que trata da vida cristã e dos caminhos que levam ao seu pleno desabrochar. Ora, a vida cristã integral não se restringe somente à adoração, ao louvor, à ascese, ao esforço de vida interior. Ela é também serviço a Deus no lugar que nos é por Ele atribuído: família, profissão, sociedade. Assim, os casais que se reúnem para iniciar-se à espiritualidade, longe de procurar meios para fugir do mundo, esforçam-se por aprender como, a exemplo de Cristo, podem servir a Deus por toda a sua vida e em meio ao mundo. Carta Mensal Francesa, junho de 1950, Padre Henri Caffarel. Irmãos e irmãs, o Padre Henri Caffarel nada mais fez do que colocar algo a mais no que São Tiago já havia escrito na sua carta: a fé sem obras é morta. É necessário nos dedicarmos à ação e à oração. Não podemos ficar somente presos nas atividades. É necessário também nos prendermos à espiritualidade, aquilo que nos leva para próximos a Deus. Não basta apenas fazermos uma boa ação se nós não tivermos a oração por detrás, porque senão vira, como diria o Papa Francisco, apenas uma organização não governamental. E a caridade é diferente disso. Dai com a mão direita, que a esquerda não fique sabendo. Que as nossas atitudes, que as nossas ações, que toda a nossa vida esteja embasada em Jesus nosso Senhor, nos levando sempre à oração, à espiritualidade. Cultivemos o que de melhor nós temos. Deus abençoe. No fim de sua vida, o padre Caffarel admitia ter sido ingênuo no início de seu ministério, ao subestimar a força do egoísmo e não recomendar suficientemente a ascese.
Insiste, com toda razão, quanto à oração, dizia ele, mas tornei pessoas coxas ao não lhes fornecer o complemento indispensável para caminhar rumo à santidade, a ascese. Ele percebeu rapidamente que o grande obstáculo ao amor, o egoísmo, deve ser vigorosamente combatido sob todas as suas formas. É esse um dos objetivos da regra de vida. Desconfiem do Afonso. A ascese é indispensável. Cuidado, porém, com seu sutil desvio para o farisaísmo. É preciso prestar atenção a este severo convite à cautela. Saibam que uma grande ameaça pesa sobre vocês pelo fato de pertencerem às equipes de Nossa Senhora. Ela pesa sobre todos os que se agrupam para viver uma vida melhor. Foi sempre a maior preocupação daqueles que tomaram a iniciativa desse tipo de agrupamento. Essa terrível ameaça é o farisaísmo. Não o que se designa corretamente por este termo, uma boa consciência, mais ou menos hipócrita, mas sim esse farisaísmo que arrancou de Cristo as impiedosas maldições que não conseguimos ler sem ficar impressionados. Vê em vocês o perigo? Acreditar ser justo somente pelo fato de praticar a lei e até de ir além dela. Pois bem, não, 1000 vezes não. Até mesmo aquele que dá todos os seus bens aos pobres pode ser apenas um tambor vazio e ruidoso, como diz São Paulo. Para ser justo aos olhos de Deus, não basta sujeitar-se aos mandamentos, é preciso ter em si o Espírito Santo e caridade, que ele difunde em nossos corações. Infeliz do homem virtuoso, zeloso, austero, heróico, se ele estiver satisfeito consigo mesmo, se não se reconhecer pecador, se não esperar, não clamar pelo Salvador. Bem esperto é o demônio, aqueles que ele não pode levar à perdição, fazendo-os cair, se não se precaverem, consegui-lo a melhor ainda ao encorajá-los e salvar-se por si mesmos com as suas próprias forças. Para ele, o importante é que eles acreditem não precisar ser salvos por um outro, por Deus, e não recorram a ele. Será o que lhes digo um convite ao pecado? Com certeza não o é, mas sim um convite, por mais virtuosos que vocês sejam, para reconhecer que a sua virtude é irrisória se ela não for a irradiação do Cristo que habita em vocês, que a sua segurança é ilusória se ela não tiver Deus por fundamento. Um convite para deixar as equipes? Sem dúvida não, mas sim um convite a recorrer ao meio que pode salvar do farisaísmo, a oração. A oração autêntica é o único antídoto conhecido. Eis porque um agrupamento religioso que não for uma escola de oração é terrivelmente perigoso, não passa de uma fábrica de fariseus. Em verdade, se após 2 ou 3 anos de vida de equipe, vocês não aprenderam a orar, e se não dão à oração um lugar central em suas vidas, vocês não escaparão do farisaísmo. Vocês verão aparecer pouco a pouco os sintomas do mal, e ele atingirá-los em pequenas etapas. A satisfação consigo mesmo, favorecida em primeiro lugar pela comparação com aqueles que o cercam e que são, sem dúvida, menos virtuosos que vocês. A boa consciência é que uma esclerose espiritual. A convicção de ser um justo, quando não se passa de um bem pensante, termo moderno para designar o fariseu. A encoberta satisfação de constatar e estigmatizar os pecados dos outros. Concluindo, se, ao meu ler, vocês não encontrarem estes sintomas em vocês, não estejam tão seguros de si. Olá,
Eu sou a Valquíria do Fábio. E eu sou o Fábio da Valquíria. Nós estamos representando nesse multirão a equipe 4C Nossa Senhora da Rosa Mística. E a equipe é formada pela Elo e pelo Jota, Eni e Roberto, Núncio e Sérgio e nós, Valquíria e Fábio. Vamos iniciar com uma reflexão do texto O Pão de Cada Dia do Padre Cafarel. A vida em Cristo exige ser constantemente alimentada. Caso contrário, ela enfraquece e corre risco de se extinguir com a primeira borrasca. O texto do Padre Cafarel, que nos coube refletir, foi publicado na Carta Mensal Francesa em março de 1958. Nesse texto, ele pede a todos os equipistas que participem da missa diária, que recebam a Eucaristia diariamente, já que por quase 3 séculos esse direito havia sido negado aos leigos. Legado aos leigos por 3 séculos? Como assim? A história é longa, e essa discussão perdurou por quase 3 séculos e só teve fim em 1907, quando o Papa São Pio X pacificou a questão. O Papa Francisco diz: a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Vamos fazer uma reflexão em cima do Salmo 8. Que coisa é o ser humano, para dele te lembrardes o Filho do Homem para o visitares? No entanto, fizestes só um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Jesus nos quer com ele, não condena a mulher pecadora, mas pede que mude sua conduta. Deixa as 99 ovelhas no redil e sai em busca da ovelha perdida. Recebe o filho pródigo arrependido de braços abertos e festeja seu retorno. Diante de tão grande amor, o que nos resta é tentar viver na sua graça e ser profundamente agradecidos. A Eucaristia tem um lugar central na vida cristã, diz o Padre Cafarel. Estou convencido de que poderia haver um futuro magnífico para a nossa cristandade se, afinal, consentíssemos em compreender que a missa e a comunhão diária são o regime normal do cristão e que dispensá-las sem um motivo válido é fazer prova de um assustador desconhecimento desse dom prodigioso do amor divino, que é a Eucaristia. Meu Jesus, seu amor nos dá vida, alimenta, impulsiona e desafia a amar o próximo com radicalidade. Por tudo isso, somos gratos. Amém. Sabemos que as tentações e maldades do mundo estão rondando nossos filhos e devemos estar próximos, acompanhando diariamente, aprofundando os sentimentos, conhecendo cada um em suas particularidades, e que eles sintam essa ligação. Essa ponte deve ser Deus, nos guiando, abrindo nossos olhos e mostrando a eles que não estamos distantes. Os filhos jamais devem se sentir abandonados ou rejeitados. Devemos educar pelo amor. A missão mais fundamental dos pais é preparar os filhos para o caminho de Deus. Sabemos que não é um caminho fácil, especialmente nos dias de hoje, onde o mundo quer levá-los o tempo todo para o caminho oposto, na busca da felicidade individual, sem olhar ou se preocupar com o próximo, ao egoísmo, ao imediatismo e ainda sendo debochados aos valores cristãos. E para isso, precisaremos de muita sabedoria e iluminação do Espírito Santo, que só vem através da oração, jejum e práticas cristãs em família, para podermos viver o verdadeiro amor de Deus. Acreditamos que a mensagem do Padre Cafarel, um visionário por sinal, é de que cada família tem uma educação religiosa e alguns nem sequer conhecem essa educação cristã que nós católicos temos. Que nós, enquanto pais, não podemos negligenciar nem ficar alheios aos nossos filhos. Eles devem ser nossa prioridade acima do trabalho, acima de questões sociais e demais eventos da vida cotidiana. Devemos ficar atentos às companhias que nossos filhos possuem e que nem fatores externos possam influenciá-los a desviar do caminho que não seja de Deus
de amor ao próximo e do amor que Jesus nos ensinou. Por isso, somos gratos à nossa equipe em poder compartilhar nossas felicidades e angústias, justamente por estarmos todos os casais vivendo o mesmo momento com o crescimento de nossos filhos. O papel dos pais, enquanto educadores, nem sempre serão bem vistos pelos filhos. Pode ser que até se decepcionem com nossas decisões, mas não podemos ceder para fazê-los felizes temporariamente. Nosso plano é muito maior do que o hoje e temos que confiar em nosso dom maior de sermos pais cristãos. Quando cedemos, podemos estar abrindo pequenas portas para o mal entrar. As regras de alimentar o espírito e a alma com oração, ir às missas, pedir a bênção, devem ser exigidos e não liberados para escolhas próprias. Isso eles aprendem e viram parte do dia a dia, trazendo Deus presente em nossos lares. Isso os ajudará na formação como indivíduos cristãos, pessoas do bem e abençoadas, e isso expulsa o mal. Um dia lá na frente, quando precisar se socorrer em momentos difíceis, eles perceberão e saberão aonde buscar e darão valor em tudo o que nós pais fizemos por eles. A educação dos filhos vai além de uma boa escola e do ensino religioso. O olhar atento dos pais a cada momento da vida para cada um dos filhos de forma individual, percebendo suas necessidades, medos, dúvidas e angústias, ajudando a enxergar os perigos e os caminhos mais seguros, muitas vezes, inclusive, deixando-os ir por onde querem para que possam fazer suas próprias escolhas, mas estando sempre por perto para corrigir os rumos e acolher quando algo dá errado. É assim que se constrói a relação de confiança e amor que une a família. Ainda que tropeços e surpresas possam acontecer, se houver esse vínculo de confiança e amor, há como superar os percalços que a vida nos traz e retomar o rumo perdido. A nós, pais, fica o desafio de achar, nos amparando na luz do Espírito Santo e o amor de Nossa Senhora, o equilíbrio entre as necessidades relacionadas ao trabalho, sustento e realização profissional e as necessidades relacionadas aos filhos, atenção, tempo e carinho, para que assim nossos filhos possam se manter nos caminhos de Deus. Há graças, nos diz Jesus, que só se obtém, demônios que só se expulsam pela oração e pela penitência. Não há redenção sem infusão de sangue, escrevia São Paulo. Ora, precisamente, a educação cristã é uma redenção. Que o auxílio mútuo, essa lei fundamental de sua equipe, atue plenamente nesse campo da educação. Se é verdade que vocês não devem colocar na mesa irrefletidamente os problemas dos seus filhos, moços, resta, contudo, uma margem bem grande para o auxílio mútuo. E essa é a nossa equipe. Raíssa e Vladimir, Marisa e Eduardo, Solange e Zequinha, Zezé e Eduardo, Ana Lúcia e Fernando, Silvia e Arquelau, Padre Félix e Nossa Senhora de Lourdes. Começaremos nossa apresentação com uma poesia. Nos idos de 59, 1000 casais e conselheiros atravessaram o Rubicão. Eles vieram para Roma numa peregrinação. 8 dias muito intensos de encontros e oração. Buscavam crescer na fé
e ter paz no coração. Era o nosso movimento no momento de ascensão, em que o padre Cafarel pregava a santificação. Para os casais, o matrimônio era e é a direção para, juntos, em equipe, chegar à santificação. 8 dias muito intensos de encontros e oração, e ao final foram ouvidos pelo então Papa João. As equipes de Nossa Senhora foram fundadas para ajudar os casais a se construírem de maneira humana e cristã, apoiando-se nos recursos incomparáveis do sacramento do matrimônio. Será feita na medida de sua fé. Em Roma, também, Padre Cafarel recorda a grandeza do matrimônio cristão e a imperiosa missão de difundir a Boa Nova. Na última peregrinação a Lourdes, em 1954, 500 casais, maridos e mulheres, oravam juntos e juntos se recomendavam à Imaculada. Certamente deveria parecer um grande milagre. Padre Cafarel nos faz um alerta. Vocês correm o risco de se acostumarem com isso, de não mais louvarem a Deus por isso. E nos questiona. Não correm vocês o risco de não mais ver a multidão de casais frustrados, dolorosos, alquebrados. Ainda que os vejam, não correm vocês o perigo de esquecer que a grande infelicidade destes casais é a de não ter recebido a graça que vocês receberam, a de conhecer o sacramento do matrimônio e suas riquezas? Será que lhes ocorre perguntar por que nós e por que não eles? E ele nos responde: é porque eles não convidaram Cristo a estar presente entre eles. É preciso que essa boa nova da salvação do amor arda em vocês, que ela os torne ansiosos por transmiti-la e que vocês façam tudo para que isso aconteça. E, em primeiro lugar, é preciso que vocês orem. Acendei neles o fogo do vosso amor. 3 condições, disse-nos Cristo, asseguram a eficácia da oração. Crer nessa eficácia, unir-se para orar, dirigir-se ao Pai em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. A boa nova. É preciso que se transmita até os confins do mundo a grande notícia. Cristo veio para salvar o amor. É preciso que ela devolva a esperança àqueles que desesperam, que traga alegria aos lares que se fundam, que multiplique os casais em que maridos e mulheres se ajoelham juntos, adoram juntos, rendem graças juntos, juntos se oferecem a Deus e juntos se colocam ao seu serviço. È vero che ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi o dei figli o nello stesso matrimonio, discussioni, litigano, ma l'importante è che la carne rimanga una. E superano questo. E questo è non solo un sacramento per loro, anche per la Chiesa, come fosse un sacramento che chiama l'attenzione, tira l'attenzione. Ma guardate che l'amore è possibile. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, sabemos que sois a videira verdadeira, que só damos frutos quando ligados a Ti. Por isso te pedimos pelos casais que não Te buscam, que não se alimentam de Tua seiva, pois a estrada é longa, sinuosa, difícil e desafiadora. O que a torna prazerosa e iluminada é a Tua divina presença. Ó Pai, iluminai nossos irmãos para que sejam assíduos na escuta da palavra. Conservai-os no caminho do vosso reino, que possam experimentar o vosso infinito amor. Que Nossa Senhora os ilumine a viver de forma cristã a vida matrimonial e interceda por todos nós
junto a seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, estamos muito felizes com o final da realização do nosso mutirão. Agradecidos pelo empenho, a dedicação, o amor de cada um de vocês, de cada uma das equipes. E também, gostaríamos de ressaltar a participação de alguns sacerdotes, o que mostrou, o sentido de pertença e a relação sacerdote-casais equipistas. Isso foi muito bom. A pandemia não nos impediu de realizar um mutirão tão lindo da maneira como foi. Esse ano, virtualmente. O ano que vem, se Deus permitir, estaremos todos juntos, unidos, confraternizando, abraçados, num enorme carinho entre nós equipistas. E para finalizar, vamos rezar a oração oficial das equipes, o Magnífica. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder do seu braço, dispersa os soberbos. Derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Caros casais equipistas do nosso setor C, espero que vocês tenham aproveitado este mutirão 2021. Várias equipes se reunindo, mesmo que de longe, para mostrarmos a unidade. Somos todos de Cristo, vivemos por Cristo, na espiritualidade das equipes de Nossa Senhora. Que todos nós possamos ter um finalzinho de ano, um segundo semestre abençoado na presença de Deus. E que logo, logo, com saúde, com muita fé, possamos nos encontrar mais uma vez presencialmente para juntos proclamarmos a todos as maravilhas que Deus fez, faz e fará em nossa vida. A todos, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa é.